Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este é um evangelho bem conhecido, mas nós não vivemos ele de verdade. É muito bonito ver Jesus falando que ele não veio chamar os justos, os sãos, mas veio chamar os doentes, os pecadores. Mas quando nós somos confrontados na vida, na realidade, a estarmos diante desse Evangelho, desse Jesus, muitas vezes nós assustamos, muitas vezes nós rejeitamos. Nós temos uma dificuldade com o pecado, nós temos uma dificuldade com o nosso pecado e o pecado do outro. Nós, quando começamos a seguir a Cristo, queremos que todos sigam da mesma forma que nós. Queremos que todos tenham o mesmo desejo, a mesma ânsia, a mesma dedicação, o mesmo empenho, a mesma rejeição ao pecado. E muitas vezes nós vemos que o seguimento não é assim. Se nós vermos o Evangelho de hoje, nós vemos Jesus que foi à beira do mar e muitos foram atrás dele para ouvir seus ensinamentos. E a esse Jesus ensinava. Mas Levi, Mateus, ele não foi. Ele não seguiu Jesus, ele não foi atrás de Jesus, ele estava ali trabalhando. Ele era reconhecido pelo povo ali como pecador, como alguém que era desprezado por Deus, pela forma como ele vivia e trabalhava. E Jesus vai ao encontro dele. E ao ir ao encontro, Jesus chama, Jesus convida. Esse eu acredito que seja o ponto central da nossa fé. Jesus que não exige uma mudança. Jesus em nenhum momento chegou para mim, chegou para você que me assiste, nos chacoalhou, pegou no ombro, chacoalhou e falou: "Muda, converte." Não. Acredito que não. Jesus, ele se apresenta a nós e nos convida: "Segue-me." E esse é o verdadeiro seguimento de Cristo. Não é uma imposição, mas um convite. Vem, me segue, anda como eu ando, faça aquilo que eu faço. E assim Levi foi, Mateus se dispôs a seguir Jesus, e assim nós somos convidados a seguir Jesus. Jesus se apresenta na nossa fraqueza, em nossa miséria, em nosso pecado. É justamente aí que nós somos convidados a ouvir a sua voz: "Segue-me." Heleno, Marísia, Rodney, Vânia e todos os que assistem esse vídeo, Jesus
se apresenta na tua vida, na sua realidade, nesse momento que você vive. E nesse espaço, seja ele de virtude, seja ele de pecado, não importa. Jesus entra aí. E nesse espaço ele te convida. Segue-me, vem. Viva como eu vivo, siga os meus passos. E é isso que nós temos que entender. Às vezes a gente reza tanto para que tal pessoa converta. Eu quero que o meu filho mude de vida. Eu quero que o meu marido seja assim. E nós não deixamos Jesus ser Jesus na vida das pessoas. Jesus é aquele que vem no momento em que nós não sabemos e nos convida e bate na porta do nosso coração. Nós temos a opção de abrir e seguir os seus passos ou negar. E qualquer um está certo, ninguém é obrigado. Por isso, irmãos, deixemos Jesus entrar na nossa vida. Ouçamos a voz de amor dele ao nos ver, se apaixonar por nós, ao se apaixonar por nós e a nos convidar a seguir. E aqueles que nós amamos, rezemos a Jesus, que Jesus os visite, que Jesus os encontre, que Jesus os alcance, para que ao ouvir em seus corações a voz de Cristo, eles possam de verdade seguir. Aqui eu trago o exemplo de Santo Agostinho. Sua mãe rezou por ele muito, a ponto de ele fugir dela. Quando tinham situações que eles se encontravam, ele dava um jeito de deixar ela ir para outro lugar, porque ele não aguentava ouvir ela falar de Jesus, do Evangelho. Mas no momento de tanto ela rezar, Jesus foi ao encontro de Agostinho e falou ao seu coração. E assim ele mudou, assim ele quis seguir Jesus. Então nós temos esses dois pontos hoje. Deixarmos Jesus falar ao nosso coração e colocarmos no coração de Deus todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que nós sabemos que precisam ser visitados por Cristo, para que assim no momento certo, Jesus vai e fale aos seus corações. Ó Jesus, neste dia nós apresentamos ao Senhor nossa vida, onde nós estamos. E assim como o Senhor visitou Mateus na coletoria de impostos, que o Senhor nos visite, seja nos nossas preocupações, seja em nosso pecado, seja em nossa miséria, para que assim, visitados pelo Teu amor misericordioso, nós possamos compreender que o Teu amor nos convida a viver uma vida feliz, uma vida boa, uma vida deixando tudo aquilo que nos pesa e abraçando a cruz, seguindo os Teus passos até a eternidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escuchar